Alô, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Manu. Eu tô aqui com um scriptzinho pra eu não me perder durante o vídeo, porque eu tenho certeza que se eu não ficar com esse script na mão, isso vai acontecer. Hoje o assunto que eu vou falar, ele é sério e é muito importante. Eu vou falar sobre o anticoncepcional IAS. Eu tô tomando ele há 1 mês e 1 semana. Como vocês podem ver aqui, eu já tomei uma fileirinha. E eu já tinha tomado uma cartelinha dessa, então tem 1 mês e 1 semana que eu venho tomando ele. Então eu vou falar para que funciona, para que serve, os possíveis efeitos colaterais e a minha experiência pessoal também, né? Então eu vou estar lendo aqui porque tem algumas coisas que eu não posso deixar de falar. E é muito importante. Eu sempre dei muita espinha e isso sempre mexeu, assim, muito com a minha autoestima, sabe? Eu me sentia feia, não gostava de tirar foto, não gostava de me olhar no espelho, não queria sair de casa sem maquiagem porque eu ficava vendo aquelas espinhas no meu rosto, marcas de espinha, e isso me incomodava muito, muito mesmo. Então eu sempre achava as outras meninas bonitas e eu feia porque eu tinha espinha. Então eu sempre fiz tratamento com máscara facial, com sérum. Cheguei a usar esse ácido aqui também. Já cheguei a usar outros tipos de medicamento que era manipulado, né? Receitado pelo dermatologista, e nada resolveu. Até que, depois de conversar muito com a minha mãe, ela decidiu me levar na ginecologista pra gente tentar o anticoncepcional. Foi muito difícil fazer ela aceitar isso, porque ela tem alergia ao princípio ativo do anticoncepcional. Então ela não pode tomar. E isso faz com que ela tenha muito medo de que eu tomasse o anticoncepcional e pudesse ter algum tipo de alergia também, porque ela passava muito mal quando ela tomava. No entanto, que ela tomou, se eu não me engano, foi por 6 meses e depois parou. Então, o que é o anticoncepcional IAS? Eu vou ler aqui porque é bem específico. O IAS é um anticoncepcional oral combinado, ou seja, ele tem 2 hormônios, que é drospirenona, vou deixar escrito aqui embaixo, e etinilestradiol, misericórdia. Ele é indicado não só para prevenir gravidez, mas também para poder tratar acne leve e moderada, que é o meu caso. TPM severa, chamada de TDPM, que é o transtorno disfórico pré-cólica menstrual, que também é o meu caso. Eu sempre sofri, eu fiquei menstruada pela primeira vez, eu tava com 13 anos, então foi tipo assim, bem novinha. E eu sempre sofri muito, muito com cólica. Me dava febre, eu fazia vômito. Quando eu estudava, tinham que me buscar na escola, né? Porque eu tava menstruada, porque eu não conseguia ficar na aula. Eu chorava, contorcia, gemia de dor. Então, também, o anticoncepcional foi aí um caminho que a gente encontrou para que eu parasse de sofrer com tanta cólica igual eu sofria. E isso também eu não sei se tem a ver, se pode ser alguma coisa relacionada, mas a minha mãe também, quando eu era mais nova, ela também sofria muito, assim, com cólica, quando ela ficava menstruada. E eu acabei puxando, de certa forma, isso dela. O IAS, como vocês podem ver aqui, ele vem com 24, não sei se vai dar pra ler, mas ele vem com 24 comprimidos ativos, que são esses rosinhas, e com 4 comprimidos inativos, então são 28 total na cartelinha. Esses inativos também são chamados, são esses branquinhos aqui, ó, rosinhas ativos, branquinhos inativos. Esses aqui também são chamados de placebos.
Quer dizer que ele é uma pausa hormonal bem curtinha. E nesse tempo, né, nesse período em que a gente toma esses comprimidos não ativos, ele vem a menstruação, vem a menstruação normal. Não é porque a gente toma anticoncepcional que a gente não vai menstruar. Eu acho que nem chega a ser menstruação mesmo. Não vou saber falar isso porque eu não sou médica. Mas vem assim por uns 3 dias assim, um sangue e depois vai embora, sabe? E durante eu já tive, porque como eu disse, essa daqui é a minha segunda cartelinha. Então, na primeira, né, quando eu tava tomando esses comprimidos inativos, veio sangramento. E sim, eu senti cólica. Obviamente não foi como eu sentia antes, mas eu acho que justamente pelo fato de que minhas cólicas eram muito fortes, seria impossível ele realmente inibir ali a cólica. Então eu senti sim cólica, mas foi algo bem leve, bem tranquilo. No entanto, que eu consegui seguir o meu dia normal. E não fiquei de cama, porque realmente quando vinha antes de eu começar o anticoncepcional, que vinha as cólicas, eu ficava de cama o dia inteiro, não conseguia sair dela, não conseguia fazer nada. E aí era dor, era febre, era vômito, que eu fazia muito vômito, não conseguia comer. Então assim, era horrível e o anticoncepcional tem me ajudado muito com isso. Por que que muitas mulheres, né, gostam de tomar o Yas? Porque ele deixa o ciclo mais regulado. Realmente, tipo assim, o meu fluxo de menstruação era muito forte. E ele fez diminuir um pouco. E quem tem o ciclo desregulado, não era o meu caso, mas quem tem o ciclo desregulado, ele ajuda, né, a regular, porque você sabe ali, basicamente, os dias que o sangramento vai ocorrer. Ele diminui a acne, que é o motivo realmente de eu ter começado a tomar ele. Ele causa menos inchaço por causa da drospirenona, que tem um leve efeito diurético. E eu, por enquanto, não tive nenhum tipo de inchaço. Reduziu bastante a minha TPM, porque eu ficava muito nervosa. Gente, eu tenho um irmão gêmeo. Tinha dias que eu não suportava meu irmão chegar perto de mim, que eu já tava brigando com ele. Só que ao mesmo tempo, eu queria que ele ficasse perto de mim. Só que aí, tipo assim, ele vinha e me abraçava porque eu queria ficar abraçada com ele. Aí, assim que ele me abraçava, passava 5 minutos, eu já tava tipo, sai daqui, não quero você aqui comigo. E queria ficar sozinha. Então, tipo assim, eu era muito surtada quando eu ficava menstruada. Isso é uma coisa que eu tava com muito medo. Quando, tipo assim, eu pensei em tomar anticoncepcional, que foi até por isso que a minha mãe não, tipo assim, ela meio que tardou muito eu começar a tomar um anticoncepcional. Porque ela tinha medo dos efeitos colaterais, né? Como eu disse, ela tomou por 6 meses e ela passava muito mal com o efeito colateral do anticoncepcional. Mas não era o IAS que ela tomava. Eu não sei, tipo, especificamente se realmente é isso, mas a minha ginecologista, quando me receitou o IAS, ela me falou que ele é um anticoncepcional novo no mercado. Então, na época que minha mãe tomava, que ela era bem nova, não existia o IAS. Os possíveis efeitos colaterais pode ser dor de cabeça, que inclusive eu tive na primeira semana que eu tomei, mas depois da primeira semana foi, tipo, de boa. Náusea, que eu também tive. Na primeira semana eu tive dor de cabeça, na segunda semana eu tive náusea. Então foram esses 2 sintomas. E no dia que eu tava com náusea, gente, eu juro, eu não podia sentir o cheiro de nada que me dava vontade de fazer vômito. Foi, tipo assim, realmente horrível. Mas foi só nas 2 primeiras semanas que eu passei mal. Depois não senti literalmente mais nada. Não tive mais efeito colateral. E a médica falou que poderia demorar 3 meses, né? Só depois de 3 cartelinhas que eu começaria a ter algum tipo de efeito. Mas eu já tive ali na primeira e segunda semana. Só que isso eu acho que depende de organismo para organismo. Às vezes eu senti, mas outra pessoa que toma não sentiu nada. Ele também pode trazer, né, como efeito colateral, alteração de humor,
redução da libido, risco raro, porém real, de ter trombose, que inclusive um adendo e um aviso. Antes de você começar a tomar qualquer anticoncepcional, vai no seu médico. Por quê? Na minha família, a gente tem caso de pressão alta, a gente tem caso de diabetes, a gente tem caso de trombose. E o anticoncepcional, ele dá risco sim de ter trombose. Nem todos os casos a pessoa vai ter, mas corre o risco. E como já tem casos de trombose, mais de um caso na minha família de trombose, a gente teve que fazer aí vários exames pra ela ver, né, a médica ver se eu correria risco ou não, porque pode sim levar a ter trombose. Então é por isso que tem que ser receitado pelo seu médico, que você tem que ter ali um acompanhamento. Por exemplo, eu fui tem um mês, daqui 2 meses eu tenho que voltar lá de novo, entendeu? Pra que ela sempre esteja observando como que tá indo e ver se não vai ter risco de, ao invés de me ajudar, o anticoncepcional começar a me prejudicar. Agora eu vou contar a minha experiência pessoal, então eu nem vou ler aqui porque é realmente o que aconteceu. Como eu disse, nas 2 primeiras semanas eu passei mal, né? Tive náusea e tive dor de cabeça. Mas foram só nessas 2 primeiras semanas. Depois eu não senti, assim, literalmente mais nada. Tava super bem. E outra coisa também que pode ter gravado a minha náusea, que ela veio muito forte, foi porque eu tô tomando ferro e vitamina D. Como eu disse, a médica pede, né, vários exames pra gente poder fazer e tal. Esses exames que ela me pediu, ela pediu exame de fezes, pediu exame de urina e exame de sangue. A gente viu que eu tava com falta de vitamina D, porque eu não saio muito de casa, e falta de ferro, porque eu não tenho uma alimentação muito boa, eu não como. Não é que, tipo assim, eu como besteira, é porque eu realmente não gosto de comer, né? Então, o máximo que eu posso ficar sem comer, eu fico. E aí, ela me indicou o ferro, que é esse Combiron. E aí eu peguei esse comprimido aqui. E eu tenho que tomar ele, um comprimido, todos os dias de manhã, com suco de laranja. Eu não sei o porquê do suco de laranja, mas ela recomendou que eu tomasse. E vitamina D, que ela recomendou que eu tomasse também. Inclusive, só tem mais 2 comprimidos. Tem 30 unidades, então já tem um mês aí praticamente que eu tô tomando. Então, além do IAS, né, do anticoncepcional, eu também tô tomando essas vitaminas, mas isso daí é uma coisa que foi do meu organismo. Não é porque você vai tomar um anticoncepcional, você vai tomar o IAS, que você vai ter que tomar a vitamina D e o ferro. Eu vou literalmente ler, já tava, né, praticamente só lendo. É porque realmente, gente, minha cabeça é muito ruim. As dúvidas frequentes são: IAS engorda? Eu pesquisei isso na internet e não tem evidência científica de que ele cause ganho de peso, mas ele pode ganhar retenção de líquido, o que causa inchaço. Pode tomar sem pausa, só com orientação médica, né? Então, tipo assim, no meu caso, eu tomo os comprimidos ativos, né? Como eu já mostrei aqui, tomo os comprimidos ativos, que são os rosinhas, depois os 4 dias eu tomo o inativo, e aí assim que acaba o último, eu já começo a tomar outra cartelinha. Então aqui eu comecei na época a tomar uma segunda, então aqui tem, né, segunda-feira escrito aqui em cima. E minha cartelinha sempre vai acabar no domingo, então no outro dia eu vou tomar na segunda-feira. Se você está pensando em tomar algum anticoncepcional ou se for o IAS, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado.
Lembrando que a gente não deve se automedicar, então a gente não pode tomar medicamento sem prescrição médica. Ele que vai saber qual é o melhor método para você, né? Porque existem vários métodos contraceptivos. Ele que vai saber qual é o melhor para você. Ele vai te pedir exames, então ele vai avaliar qual é o melhor anticoncepcional para você, porque existem vários no mercado. Ele que vai saber se você tem algum problema que te impede de tomar um anticoncepcional. Eu falei que a minha mãe tinha alergia ao princípio ativo do anticoncepcional. Então, assim, se você quiser tomar um anticoncepcional, seja para não engravidar, seja por causa de espinha, seja por causa de todo mês sofrer com uma cólica muito forte, vai no médico. Não se automedique. Porque isso é muito perigoso. Como eu disse, o anticoncepcional ele pode dar trombose. Caso você já tome o IAS, me conte aqui nos comentários qual é sua experiência com ele. Caso você tome outro método contraceptivo, me conte aqui também. Se inscreve no canal, deixa o like, um beijo e até o próximo vídeo.